Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de visitar a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Você deixa ali o seu like, o seu joinha, não é? Para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e faça a sua divulgação. É importante também você visitar a nossa página e deixar ali o seu motivo de oração ou agradecimento, que no nosso momento de estarmos orando, conversando com Deus, nós também colocamos o seu pedido ou o seu agradecimento diante do Senhor. Você também compartilhe essa página com seus amigos, familiares. Isso é importante para que eles também ouçam uma porção da palavra de Deus. Caso você não seja inscrito, faça a sua inscrição para que você receba de forma automática assim que o YouTube gravar e fizer então a divulgação do nosso trabalho aqui. Convido você a refletir comigo em Isaías capítulo 40, versos de 28 a 31 e pensarmos juntos. As nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Pensarmos juntos nesse tema é algo que é de suma importância para a nossa vida. Primeiro vamos pensar um pouquinho a respeito de algo que com certeza acontece na vida de todo ser humano, que é o cansaço. E a realidade do cansaço é algo que nós precisamos reconhecer, pois nossa vida ela é cheia de desafios que acabam gerando cansaço, desânimo, fadiga, não apenas físico, mas também emocional e espiritual. E o texto de Isaías 40, de 28 a 31, nos diz assim a palavra de Deus. Não sabes, não vistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu sentimento, o seu entendimento, aliás. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quando observamos aqui então esses versículos da palavra de Deus, o verso 30 nos chama a atenção quando fala que até os jovens se cansam, se fadigam, os moços tropeçam e caem. E é interessante que mesmo com todo o vigor físico que eles têm, as limitações humanas são evidentes. E quando olhamos para esse versículo 30 e vendo o anterior, versículo 28, nós vemos aqui um contraste com Deus e o homem. E você pode dizer, pastor, mas como assim? Contraste entre Deus e o homem. O 28 diz, não sabes, não vistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? E aí você lê no 30, e os jovens se cansam e se fadigam, os moços tropeçam e caem. Um contraste aqui, não é? O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga. Mas o interessante, o detalhe principal que chama a atenção é o verso 31. Quando ele diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E essa é uma resposta de Deus para essa condição, para os cansados, para os fatigados, mostrando que quem espera no Senhor tem as suas forças renovadas. Mas você pode dizer, bom, então
diante de todo o meu esforço físico, o meu cansaço, o trabalho, o dia a dia, se eu esperar no Senhor, eu recebo descanso. Quando você busca ao Senhor, Ele dá a você o descanso. Quando você pode deitar a sua cabeça no travesseiro, ali você tem o seu descanso físico. Quando você acorda, suas forças estão renovadas. Você está pronto para mais um dia de batalha, mais um dia de luta. Quando o seu esforço espiritual é colocado diante do Senhor, Ele renova espiritualmente também as suas forças para que você tenha condições de estar lutando diante das dificuldades espirituais que enfrentamos dia a dia. Portanto, a palavra de Deus é bem clara. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Há pessoas que procuram renovar as suas forças achando que uma boa alimentação, um bom energético, uma boa fórmula para renovar as suas forças. A gente vê muita propaganda na televisão mostrando para as pessoas, principalmente mais idosas, para renovarem as suas forças, uma fórmula A, fórmula B, fórmula C, ela renova as forças e as pessoas. Mas o cansaço para a pessoa idosa é algo natural da vida. Porém, aqueles que esperam no Senhor vão sentir o cansaço, mas não é aquele cansaço de desanimar, mas é o cansaço que vai dar a ele, acima de tudo, a ciência e a consciência de que o seu tempo natural, normal, chegou. Mas que diante do Senhor, mesmo diante de todo o cansaço físico que possa surgir, a sua alegria, ela permanece porque eles sabem em quem está firmada a sua vida. Eles sabem em quem está firmado o seu ser. E o que está esperando é um lugar onde não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais preocupações. Porque durante a sua vida aqui, ele depositou sua vida no altar do Senhor, confiou no Senhor. Dia após dia, suas forças foram renovadas pelo Senhor. E hoje, ele pode descansar, sabendo que sua vida nas mãos do Senhor é algo que traz bênção, maravilha de saber que em todo o tempo as suas forças foram renovadas por depositar a sua vida nas mãos do Senhor. É o desafio que eu faço a você neste momento. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Descanse nele, espere nele e você verá quão diferente será a sua vida a partir do momento que você a entrega nas mãos do Senhor. Mas nós vemos dentro deste texto, dentro desta nossa meditação, que as nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. É algo que precisamos colocar dia após dia. E veja que existe aqui uma fonte sobrenatural de renovo disponível para um certo grupo de pessoas. Não são para todas as pessoas, mas para um grupo de pessoas. Você pode dizer, pastor, mas que conversa é essa? Então Deus faz acepção de pessoas, faz separação de pessoas? Não, de forma alguma. Ele não escolhe pessoas, não. Escolhe a pessoa A, a pessoa B, a pessoa... Não. É nós quem fazemos a escolha. É nós quem tomamos a decisão de seguir ao Senhor, de depositar a nossa vida nas mãos dele ou não. De descansar nele ou não. Mas essa fonte sobrenatural de renovo disponível para cada um de nós, para um grupo especial de pessoas, é para aquele que realmente espera no Senhor. Para aquele que espera no Senhor, é algo sobrenatural, vindo de Deus, é algo que não dá para explicar. Esse renovo que nós recebemos de Deus. Se você é a pessoa que já passou por essa experiência, sabe do que eu estou dizendo. Se você nunca teve a experiência desta, busque ao Senhor e você verá. Mesmo você que ainda não conhece o Senhor, não entregou sua vida a Ele, pare para pensar. Você deita cansado. Talvez você nem pare para conversar com Deus. Simplesmente você coloca a cabeça no travesseiro e dorme. No outro dia você acorda, dá aquela relaxada, aquela espreguiçada e está pronto para mais um dia de batalha. Quem foi que renovou suas forças? O sono que você teve, o descanso que você teve? Quem foi que garantiu você a mais um dia de vida?
senão o Senhor. Então veja que este renovo é algo que nós não podemos explicar, porque é Deus quem nos dá. Porque esse Deus, ele é eterno, Criador e soberano sobre toda a sua criação. E a sabedoria desse Deus, ela é insondável. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Não dá para entendermos. Por que Deus faz isto? Que Deus renova nossas forças? Por que nos dá oportunidades? Por que nos conserva em vida? Por que se preocupa conosco a ponto de enviar seu filho a morrer em nosso lugar? Porque Ele quer nos levar para viver com Ele eternamente na sua presença? Você tem respostas? Eu não tenho. O que eu tenho de resposta, que eu posso compartilhar com você é: o amor de Deus é algo incomparável. A sabedoria de Deus é algo insondável. Porque eu não fiz nada por merecer, você não fez nada por merecer, mas é pelo seu amor que Ele nos oferece o melhor. Jó, no seu capítulo 11, versículo 8, nós lemos: a sabedoria divina é mais alta que os céus. Como é que você pretende discutir com Ele? Mas tem pessoas que querem discutir com Deus achando que Deus é aquele que pode ser manipulado de maneira fácil. Eu faço isso, eu controlo daquilo, Deus tem que fazer o que eu quero. Você não faz nada. Você não pode fazer nada, sequer abrir os seus olhos, se não for pelo poder de Deus. E o versículo continua: a sabedoria divina é mais profunda que as profundezas. O que você poderá saber? Não dá para saber, não dá para discutir. Não dá para imaginar como esse Deus, Criador e sustentador da sua criação, ainda tem a preocupação para com o ser humano que se afastou dele e continua se afastando dele quando não reconhece o seu poder. Efésios capítulo 3, verso 10, nós lemos: Deus queria que por meio da igreja os poderes e as autoridades dos céus conhecessem a sua sabedoria em todas as suas formas. A igreja, quando traz a igreja aqui, não é aquele lugar de quatro paredes, não. O ser humano, a igreja de Deus, aquele que sai compartilhando desse poder, dessa graça, dessa misericórdia de Deus, é aquele que compartilha e mostra a sabedoria de Deus em todas as suas formas. É aquele que dá, oferece e dá o melhor a cada um de nós. Deus, ele é eterno e criador, e também ele é soberano sobre toda a criação. Mas também ele é um Deus inesgotável. Eu e você nos cansamos, nos fatigamos, pensamos em muitos momentos em desistir, em jogar a toalha, às vezes em abandonar tudo. Mas Deus é aquele que não se cansa nem se fadiga, como traz o verso 28. E com um detalhe: Ele nunca fica sobrecarregado pelos nossos problemas. Você sabia disso? Deus não fica sobrecarregado quando nós depositamos dele as nossas lutas, nossas dificuldades, nossos problemas. Nós podemos buscar ele a qualquer momento, a qualquer instante. Ele está sempre pronto a nos ouvir e a nos socorrer. Porque ele não se cansa nem se fadiga. Não é um Deus que age como eu e você. Veja o que traz Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que pessoa pode fazer um convite assim? Vinde a mim todos, ele diz todos, não diz alguns, mas todos os que estão cansados e sobrecarregados. Em outra versão, esse mesmo versículo diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Ou seja, tudo quanto você tem carregado sobre os seus ombros, sentindo o peso, a dificuldade,
Deus quer que você deposite no altar dele. Onde ele diz aqui: todos que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. Você não precisa carregar suas cargas sozinhos. Vocês não precisam. Você não precisa carregar sua carga sozinho. Basta compartilhar com o Senhor. Está passando por luta financeira, dificuldade financeira? Converse com o Senhor. Está passando por problema de saúde? Converse com o Senhor, confesse a Ele. Está passando por luta, por dificuldades internas, íntimas, pessoais? Converse. Coloque diante do Senhor, converse com Ele. Confesse a Ele. Tem pecado que tem atrapalhado a sua vida, quem sabe a sua comunhão com o Senhor? Confesse ao Senhor, converse com Ele. Ele é aquele que não se cansa. E é aquele que quer renovar as suas forças. Mas para isso você precisa buscar ao Senhor. Porque nós temos também que Deus, além de ser eterno e criador, ser inesgotável, Ele também é um Deus provedor de forças. Não são nos suplementos alimentares que você vai encontrar força. Ali você vai encontrar algumas vitaminas, que com certeza você está deixando de buscar em alguns alimentos, e então você precisa de suplementos para repor as vitaminas que você tem perdido. E o interessante é que os alimentos que Deus deixou têm todas as vitaminas necessárias que você precisa para o seu crescimento, para o seu fortalecimento físico. Mas quando você faz dele um mau uso, você é obrigado a gastar dinheiro com suplementos para suprir aquilo que falta em você, que Deus tem te dado a você através dos alimentos que você compra. Mas Ele é aquele que provê forças. O verso 29 nos diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não é isso que traz o verso 29? Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, o verso 30, os jovens se cansam e se fadigam. Os moços certamente cairão. Mas o 31 vem aqui a esperança maior para aquele que busca o Senhor, para aquele que quer ter as suas forças renovadas. Ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que Deus maravilhoso é este, o qual nós podemos buscar e servir. Isaías 41, versículo 10 diz: você não precisa ter medo, porque eu sou seu Deus. Eis aqui um grande detalhe para a vida do ser humano. O verso diz: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. A minha pergunta é: esse Deus o qual eu estou compartilhando com você é verdadeiramente o seu Deus? Porque é isso que ele diz: eu sou o seu Deus. Mas para ser o seu Deus, você precisa buscar a esse Deus. Você precisa confiar nesse Deus. Você precisa entregar a sua vida nas mãos desse Deus. Ele vai renovar as suas forças. Ele tem renovado as suas forças, mas Ele quer dar a você muito mais. Mas você precisa buscar. E o versículo continua: eu lhes darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme com a minha mão direita. Quem pode conceder tamanha bênção, senão esse Deus maravilhoso? Quem pode renovar as suas forças, senão esse Deus criador, sustentador, um Deus insondável, um Deus que provê as nossas forças a cada dia. A condição para o renovo de Deus, para a minha vida e para a sua vida, está dentro do verso 30. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ou seja, a condição para ter as forças renovadas é esperar no Senhor. Aí você pode dizer: pastor, então eu preciso sentar e de papo pro ar, relaxar, ficar à vontade? Não estou dizendo isto. Esperar no Senhor não significa ficar aí de braços cruzados.
mas é um ato ativo, ou seja, ele é constante de fé no Senhor. É um ato ativo de fé, de confiança, de perseverança em Deus, mesmo em meio às lutas, em meio à dor. Esperar no Senhor é confiar na fidelidade de Deus e não nas nossas próprias forças. Isso é esperar no Senhor. Não é ficar de braços cruzados, mas é ir à fonte de renovo das nossas forças. E o resultado para os que esperam no Senhor é maravilhoso. Nosso cansaço, nossas forças serão renovadas, trocadas, substituídas pela força de Deus. Veja que traz o verso 31. Subirão, voarão como águias. Ou seja, é a capacidade de superar as adversidades, as tempestades, as lutas da vida. Ainda o verso 31 diz: correrão e não se cansarão. Isso é a capacidade de suportar os ritmos intensos, né, do dia a dia que a vida nos apresenta, as batalhas diárias, sem exaustão, sem desanimar, sem desistir. Ele diz mais, né, caminharão e não se fadigarão. A minha, a sua, a nossa força ela é limitada. Mas a força de Deus ela é ilimitada, ela é infinita. O que nós precisamos, o que eu e você precisamos, ou quem sabe o que você precisa, constantemente e de uma forma perseverante, é buscar ao Senhor, sem desanimar, sem desistir. E a minha, a sua, a nossa força irá se renovar se a esperança estiver depositada no Senhor. Portanto, não importa aqui se você está enfrentando lutas, dificuldades, problemas, não sei quais são. Mas seja qualquer venha a ser o problema que você esteja enfrentando, o desafio para você é: busque ao Senhor. Mas busque-o com sinceridade. Busque-o com fé. Não duvide do poder de Deus. Não duvide da ação de Deus, da resposta de Deus. Só assim você vai experimentar a manifestação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E o que ele oferece é de que a minha, as suas, nossas forças irão se renovar. Tão somente se esperarmos no Senhor. E você está disposto a buscar, a confiar no Senhor? Ele quer renovar as suas forças. Não é a vitamina que você tem tomado que vai renovar as suas forças. Não é ela que vai dar a você ânimo. Talvez ela vai dar até depressão. Mas Deus não é aquele que não vem decepcionar, não vem causar depressão. Mas Ele vem renovar as nossas forças, nos dar vigor para vivermos dia após dia. E acima de tudo, tendo Ele como Deus, a certeza de vivermos eternamente na presença dEle, onde não haverá mais dor, não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, mas sim alegria, acima de tudo, de ter as forças renovadas quando se espera no Senhor. Eu quero orar com você. Deus, como é bom saber que em todo tempo nós podemos buscar ao Senhor, nós podemos entregar a nossa vida no altar do Senhor, pois o Senhor sempre estará pronto e preparado a nos ouvir, a nos ajudar, a nos auxiliar, a renovar as nossas forças para que, dia após dia, possamos enfrentar as batalhas, as lutas, as dificuldades, mas sem esmorecer, sem desistir, sendo renovados pelo Senhor a cada manhã. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Deus, por renovar a cada dia a nossa força para mais um dia de luta, de batalha, mas podemos ver também que é mais um dia de vitória.
pois lutas foram passadas, dificuldades foram lançadas, foram vencidas. E nós podemos agradecer ao Senhor pela vitória alcançada. Obrigado, Deus. Que assim possa ser na vida daquele que ouve e compartilha deste momento do Senhor. Que ele também sinta-se renovado pelo poder do Senhor, pela sua mão poderosa sobre a vida dele. Restaure, ó Deus, a alegria, restaure, ó Deus, o prazer, renove suas forças para que dia após dia, diante das lutas enfrentadas, ele veja o poder do Senhor, a mão do Senhor conduzindo. E quando finalizar o dia, ele poder dizer, mais um dia foi vencido pela graça, pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, porque as lutas maiores foram vencidas por Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Obrigado a Deus por renovar-nos a cada dia, a cada manhã, e nos permitir poder deitar, descansar, sabendo que se o amanhã nos pertencer, o Senhor continuará conosco, nos dando mais um dia, debaixo da graça, do amor, da misericórdia do Senhor, para mais um dia de luta, mas também para mais um dia de vitória. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. E que suas forças sejam renovadas no Senhor. Mas para isso você precisa buscar ao Senhor e esperar no Senhor. Que Ele renove as suas forças e dê você a vitória em nome de Jesus. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe. Te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia dEle. Com a presença dEle, em nome de Jesus. Amém.